Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós tivemos aí o nosso primeiro encontro, né? Já foi disponibilizado no YouTube, fazendo uma pequena introdução no Código de Processo Civil, né? E no direito que nós vamos estar. Introdução ao direito e ao processo civil, né? E alguma percepção do ordenamento jurídico que nós apresentamos para vocês na aula passada, né? Que foi dividido em duas partes. Eu não sei se vocês se recordam, eu falei para vocês que o processo civil fazem parte de uma árvore, que é o direito, né? Dentro da qual esse tronco do direito é o direito constitucional, que influencia todos os demais galhos, todos os demais ramos do direito que dele emanam, certo? E o processo civil não é diferente, também é influenciado, também recebe, também tem que obedecer aos ditames, aos princípios, às regras, aos valores descritos na nossa Constituição Federal. E, nesse sentido, retomando isso que nós vimos na aula passada, no vídeo em 2, hoje nós vamos começar a viagem apresentando para vocês, a viagem no tema processo civil, apresentando para vocês princípios constitucionais que irradiam para o processo civil. O processo civil, se vocês se recordam na última aula, nós apresentamos eles como uma ferramenta de resolução de conflitos que está à disposição do autor, do réu, e que cabe ao juiz, como terceiro imparcial, com a autoridade e com o atributo da jurisdição, aplicar essa ferramenta, que é o processo civil, para que o conflito se resolva de forma civilizada e nós possamos alcançar a pacificação social, de modo que não se precise fazer autotutela, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Então, surge um conflito na seara civil dos indivíduos, um contrato que não foi cumprido, uma questão de herança, que tem dificuldade de dividir os bens entre os herdeiros, um contrato de compra e venda que não foi bem executado, enfim, todas as relações civis, né, daqueles membros que compõem aquela sociedade. Quando delas surge algum conflito, o nosso Estado, o nosso ordenamento jurídico, partindo da Constituição e irradiando em todos os ramos do direito, já que o direito deve ser visto como unidade, né? Esses princípios, esses valores trazidos na Constituição vão guiar tanto a elaboração das leis, como a aplicação dessas leis. Então, essa nossa aula de hoje, esse primeiro momento, nós vamos iniciar essa nossa viagem no que toca ao tema processo civil, partindo da Constituição, que é a norma fundante, e dos princípios que lá estão expressos e que são influenciadores ao juiz na hora de aplicar as normas e as regras do Código de Processo Civil, como também influencia o próprio legislador na hora de editá-las, na hora de fazer alterações nas leis processuais. Lembra vocês que nós temos chamado o Código de Processo Civil de novo processo civil, porque ele é recente, ele é uma alteração, uma lei nova que foi criada para instituir um novo processo civil para atender uma demanda social, que era a demanda de obtermos um processo mais célere, menos moroso, mais ágil, capaz de dar às partes a solução do seu conflito dentro de um prazo razoável. Então, hoje nós vamos aí apresentar para você alguns desses princípios constitucionais que influenciaram a criação do novo CPC, atendendo a uma demanda social, e que influenciam o juiz, aquele terceiro desinteressado e imparcial, que, na hora de resolver o conflito, aplicará as normas guiando-se por esses princípios constitucionais, certo? Então, seguindo a nossa exposição, vamos apresentar aqui o primeiro princípio constitucional, certo? Que influenciou
os princípios que influenciaram e que influenciam a criação e aplicação do Código de Processo Civil. O primeiro princípio que eu resolvi trazer para vocês, como estando associado ao processo civil, é o princípio da legalidade, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso quer dizer o seguinte, que as partes que estão litigando, brigando em juízo, só podem ser obrigadas, no uso do processo civil, a fazer ou deixar de fazer coisas que estão previstas no Código de Processo Civil, que é uma lei, né? Então, o princípio da legalidade que rege os particulares obriga impede, por exemplo, que a autoridade judicial crie normas novas e aplique-as e exija-as, essas normas novas, das partes. Não. O CPC, como ferramenta de resolução de conflitos, já prevê aquilo que o magistrado pode obrigar ou não as partes a fazerem na produção de provas, as condutas que as partes devem ter durante o processo civil, os princípios que as partes devem observar durante esse processo, durante a tramitação desse processo, durante o andar da carruagem desse processo. Então, esse é um princípio constitucional que influenciou diretamente a necessidade da criação de uma nova lei, com um novo pensamento, de busca de um processo mais efetivo, que foi a causa maior da criação de um novo Código de Processo Civil, né? Porque precisa ser regulado por lei, para poder obrigar as partes, e também para poder obrigar o juiz, impedir o juiz de agir de forma arbitrária na condução do processo civil para a resolução desses conflitos que surgem no seu social e que, para não serem resolvidos em forma de autotutela, ou seja, através de justiça com as próprias mãos, o Estado, a civilização, o grupo social, instituiu essa ferramenta que é o processo, né? E no caso de conflitos de natureza civil, o processo civil. Certo, meus amigos? Outro princípio que a gente pode associar ao processo civil tem a ver com o direito de petição, né? Que é o direito de procurar o poder, nesse caso, quando se trata de um conflito de natureza civil, o poder judiciário, né? Esse princípio do direito de petição, também conhecido como direito de petição, está previsto no artigo 5º, inciso 34, principalmente naquilo que diz respeito à sua linha A, que diz assim, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, o autor e o réu, o autor, né, que é quem inicia o processo, tem o direito de peticionar ao poder público, chamado Poder Judiciário, em defesa daquilo que entende ser seu direito, né? Em defesa daquilo que entende ser contra um abuso ou uma ilegalidade. Esse cidadão, esse autor, essa parte, tem esse direito decorrente da própria Constituição, e esse direito de petição influencia, por exemplo, tem como consequência o próprio direito de ação, né? Ou seja, o direito de iniciar um processo perante o Poder Judiciário, em defesa de seus direitos e contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, nesse inciso 34 do artigo 5º, a linha A, nós podemos dizer que esse princípio está, sim, associado ao processo civil, influencia o legislador na hora de elaborar a lei que vai regular o processo civil, influenciou o legislador na hora que ele elaborou o novo CPC, e influencia o juiz na hora de receber essas petições e no seu agir na busca da solução desses conflitos que usam da ferramenta do processo civil para serem resolvidos. Perfeito, meus amigos? Sigamos, né? Outro princípio importante, que nós até introduzimos na aula passada de forma en passant, é o princípio da inafastabilidade da apreciação judicial, ou o princípio do acesso à justiça. Diz o artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Ou seja, o legislador não pode limitar, nem mesmo por lei,
a busca da solução de conflitos a partir do Poder Judiciário. Né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, quer dizer, nem mesmo o legislador pode impedir o indivíduo de ter acesso à justiça. Certo? É isso que esse princípio quer trazer. Por isso que se chama princípio de acesso à justiça, ou o princípio da inafastabilidade da apreciação judicial. Esse princípio decorre de nosso sistema C1, né? Sistema de jurisdição única. Nós também apresentamos isso nos vídeos da aula passada. Quem não está lembrado, vale a pena ir lá e assistir novamente para rememorar que nós já introduzimos esse conceito, certo? E outro princípio também previsto na nossa Constituição Federal que influencia o processo civil é o princípio do juiz natural, né? Que está previsto no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 53, que diz: ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Quem é essa autoridade competente para processar e sentenciar alguém? É o juiz natural. É o juiz previamente definido como competente para apreciar conflitos que venham a surgir na sociedade. Essa definição tem que ser prévia. Certo? Por isso que é um juiz natural. Todos os juízes competentes, todos os tribunais de justiça, de todos os estados, tribunais regionais federais, tribunais regionais de trabalho, tribunal regional eleitoral, tribunal superior eleitoral, têm as suas competências previamente definidas na Constituição e nas leis orgânicas de organização judiciária. Certo? Nessas leis de organização judiciária se definem as competências dos juízes previamente aos fatos acontecerem. Uma lei que venha fixar a competência de um juiz após o fato ocorrido, essa lei será inconstitucional porque ela fere o princípio do juiz natural. Então, o juiz natural é aquele que é previamente definido pelo ordenamento jurídico, que nós vimos na aula passada o conceito de ordenamento jurídico, de forma como se fosse uma árvore, né? Só para relembrar aqueles que já assistiram. E isso tem que ser definido previamente pelas leis e pela Constituição. Então, o juiz natural é aquele juiz previamente definido pelo ordenamento jurídico como competente para processar e julgar aquele determinado conflito que venha a surgir no grupo social. Certo? Então, chama-se juiz natural por causa disso. Ele é previamente, naturalmente definido pelo ordenamento jurídico como competente para apreciar aquele caso. E mais do que isso, esse princípio também é chamado de princípio da investidura. Por quê? Porque só quem pode exercer a jurisdição, ou seja, aquele atributo de dizer o direito, certo? É quem está investido do cargo do juiz de forma legítima, de forma legal, certo? De forma a respeitar todo o ordenamento jurídico. Por isso que esse princípio do juiz natural, muitas vezes também é chamado de princípio da investidura. Ou seja, somente alguém, membro do Poder Judiciário, previamente definido pelo ordenamento jurídico como competente para determinada causa, é que poderá processar e sentenciar alguém, e sentenciar uma das partes na resolução de um litígio. Esse princípio do juiz natural, ele repercute no processo civil, no processo penal, que não é assunto do nosso conteúdo, né? Mas também repercute no processo penal, certo? Também repercute nos processos de trabalho, né? Nos processos eleitorais, que tem natureza civil, certo? Então, meus amigos, o princípio da investidura, só quem pode dizer o direito é a autoridade competente. Essa autoridade sempre deverá estar investida do Poder Judiciário. E a forma de ingresso no Poder Judiciário para poder ter essa atribuição de dizer o direito, nós ainda não estudamos, né? Vocês vão estudar em outras disciplinas, principalmente na disciplina de Direito Constitucional, que é geralmente através de concurso, se ingressa na magistratura, no Poder Judiciário, na primeira instância, através de concurso. Nos tribunais, o acesso é mesclado, nos tribunais de justiça e nos tribunais federais. Uma parte ingressa por concurso, e uma parte vem da classe dos advogados, e uma parte vem da classe do Ministério Público. E nos tribunais superiores, também esse acesso é mesclado, e no caso do Supremo Tribunal Federal, o ingresso se dá através de critérios
políticos, né, e de idoneidade e de saber jurídico, no termo que a Constituição define, certo? Mas o indivíduo, para exercer a jurisdição, ele tem que estar devidamente investido. Não pode um particular decidir e sentenciar alguém. Por mais que ele saiba do assunto, conheça o direito, para poder ser competente para decidir determinado conflito, ele precisa estar devidamente investido no cargo de juiz, certo? Então, também gostaria de apresentar para vocês agora, passando para o próximo princípio, o princípio do devido processo legal. Esse é, eu diria, o princípio mais importante de toda a teoria do processo, né? Ele é causa de todos os demais princípios processuais, certo? Porque ele quer prescrever, quer ensinar que ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. O que é isso? O processo, como eu expliquei, inclusive, num dos vídeos da aula passada, é a ferramenta que o Estado criou para podermos resolver os conflitos com autoridade, com dizendo o direito, com jurisdição, certo? Esse dizer o direito, portanto, está atribuído a determinadas autoridades, como nós vimos há pouco, chamado de juízes, né? Através de um princípio da investidura ou do juiz natural. E para que esse juiz não haja de forma arbitrária, para que esse juiz não trate dos conflitos de acordo com a sua vontade, ele é limitado nesse poder de dizer o direito pelo devido processo legal. Ou seja, o processo deve se reger, deve se guiar dentro das normas legais pré-definidas no Código de Processo Civil, na Constituição, nas leis de organizações judiciárias, nos regimentos internos dos tribunais. Isso tudo para promover uma garantia do indivíduo perante o Estado juiz, para que o Estado juiz não haja com arbítrio, certo? Não haja com despotismo, que é autoritarismo, certo? Quem exerce a autoridade tem que estar autorizado, daí que vem a palavra autoridade, para exercer a sua função estatal. E, ao exercê-la, tem que fazê-la nos estritos limites das leis, né? Não pode o magistrado, o juiz, decidir de acordo com as suas convicções pessoais, políticas, filosóficas, não. Se ele faz isso, ele não está exercendo a jurisdição de forma adequada e pode, inclusive, ser punido. O magistrado deve agir dentro do devido processo legal, obedecendo à Constituição e às leis que regulam essa ferramenta, que é o processo, na solução de conflitos. Tranquilo, meus amigos? E desse princípio do devido processo legal, nós temos outro expressamente previsto na nossa Constituição, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa está descrito no artigo 5º, inciso 55, que diz aos litigantes, ou seja, aqueles que lutam judicialmente, lembra que eu falei de lide na aula passada? Lide é o conflito que chega ao juízo para ser decidido, né? Então, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Pois bem, contraditório, para aqueles que não estão acostumados com o linguajar jurídico, é a possibilidade de se contraditar todas as alegações do autor, né? De trazer antiteses às teses apresentadas pelo autor, né? Antiteses às teses apresentadas pelo autor. Contraditar, apontar como falsas as alegações de quem acusa, por exemplo. Então, contraditar é isso, é apresentar antiteses às teses defendidas pela acusação ou pelo autor, se tratar de um processo judicial. Esse é um princípio de contraditório, de participar, de falar nos autos, de falar durante o andamento do processo, em pé de igualdade com o autor. O processo não pode privilegiar nem o autor nem o réu. Ele tem que garantir a ambos a chance de trazer suas alegações. Então, trazer as suas alegações é usar do princípio do contraditório.
certo? E apresentar as suas teses. Pois bem, e ampla defesa tem a ver com a utilização de todos os meios de prova possíveis em direito para tentar convencer o magistrado de que a sua tese é a que representa a justiça, é a que representa o direito, efetivamente, de que o direito está com você. Ampla defesa, portanto, é isso. Então, esse princípio contraditório da ampla defesa, se ele for cerceado em qualquer processo judicial ou administrativo, ele está, por sua vez, ferindo o devido processo legal e, portanto, esse processo está viciado, poderá, portanto, até ser anulado. Certo? Outro princípio importante do processo civil, e lembro que eu trouxe apenas alguns expressos na Constituição, é o princípio da publicidade dos atos processuais. Diz o artigo 5º, inciso 60, que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ou seja, em regra, meus amigos, o processo é público, porque nós vivemos numa res pública, numa república. E o público, nós que somos público contribuinte, temos o poder e o direito de fiscalizar os atos processuais, certo? De ter conhecimento de como o Poder Judiciário, e se for um processo administrativo, como a administração pública, está executando as suas tarefas, de modo a fiscalizá-la, de modo a poder, fiscalizando-a, exigir melhorias, certo? Então, os atos, em regra, são públicos. Apenas de forma excepcional, para defender a intimidade ou o interesse social, é que a lei poderá restringir a publicidade de determinados atos processuais. Então, por exemplo, numa lide, num conflito, num processo judicial que envolve família, divórcio, não há interesse público em se saber os motivos do divórcio entre o marido e a mulher, como vão ficar os bens desse marido e dessa mulher, né? Não há necessidade. Como vai ser os filhos, como era a relação de intimidade desse casal antes da separação e o que fez que a separação viesse a ocorrer. Isso não diz respeito à população e ao público. Diz respeito aos dois. E o juiz precisa saber e apenas eles precisam saber. Certo? Mas, fora esses pequenos casos que a lei restringe a publicidade dos atos, a regra é que os atos processuais têm que ser públicos, pois os atos processuais são emanações do poder do Estado. E como o nosso Estado é uma república, o exercício do poder por esse Estado juiz tem que ser público para que os cidadãos, os contribuintes, possam fiscalizar e exigir melhorias no exercício dessas funções públicas. Certo, meus amigos? E, por último, eu queria apresentar para vocês um princípio esse que deu causa à criação do novo CPC, esse princípio que decorreu da reforma do Poder Judiciário, acontecida através da emenda constitucional número 45, que foi introduzido na Constituição, portanto, esse princípio é o princípio da razoável duração do processo. Eu cheguei a apontar para vocês, nos vídeos das aulas anteriores, que o processo, antes do novo CPC, havia uma queixa social de que o processo era muito moroso, muito lento, né? As pessoas lutavam judicialmente, às vezes ganhavam no final o processo, mas não tinham mais como executar o resultado da sua vitória processual e auferir o direito que foi discutido naquele processo judicial. Então, o Constituinte, através da emenda 45, reformando o Poder Judiciário, introduziu esse novo princípio processual expressamente, chamado princípio da razoável duração do processo, que está previsto no artigo 5º, sendo, portanto, um direito fundamental de cada indivíduo, de cada cidadão brasileiro, certo? Um direito fundamental, que está previsto, portanto, no artigo 5º, inciso 78, que diz o seguinte: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ou seja, o processo não pode ser lento a ponto de impedir que, ao final dele, o indivíduo que tinha o direito vença, mas não leve. Né? O processo não precisa ser um processo apressado.
né, que diz respeito e garantias fundamentais como contraditório, ampla defesa, devido processo legal, publicidade, não. Mas tem que ser um processo que tenha uma duração razoável e que dê uma resposta efetiva àquele que procura o Poder Judiciário para resolver os seus conflitos. Pois um processo que não gera uma solução efetiva, né, que não dá aos litigantes uma resposta dentro de um prazo razoável, ele acaba sendo uma injustiça qualificada, né? Como já disse um grande processualista brasileiro. Então, é um processo que não garante o direito material que nele está sendo discutido. Professor, o que é o direito material? O direito material é o direito que se discute em juízo. Existe o direito processual, que é a ferramenta para se decidir quem tem aquele direito, e existe o direito material, que é o direito que está em disputa no processo judicial. Então, um processo que não garante o direito material de forma efetiva, ao invés de ser uma ferramenta de promoção do justo, da justiça, ele acaba sendo uma ferramenta de promoção do injusto, né? Da descrença nas instituições. Certo, meus amigos? Então, esses são alguns princípios que estão previstos expressamente na nossa Constituição Federal, que tem a ver com o processo civil, e por que não dizer, também tem a ver com o processo penal, com o processo de trabalho, com os processos judiciais eleitorais, os processos administrativos, porque todos eles, de um modo ou de outro, todos esses que estão aqui elencados no artigo 5º, que eu citei para vocês, de um modo ou de outro, influenciam na aplicação da ferramenta do Código de Processo Civil, que é o foco do nosso curso, que nós vamos ter aí umas 100 aulas ou 150 aulas para tratarmos de tudo que pode vir a ser cobrado, né, no concurso público para essa disciplina que estamos ministrando aos amigos, certo? Então, e para mostrar a vocês como é que isso cai nos concursos, eu trouxe aqui uma questão da FGV, né, que de 2022, né, que trata de princípios do processo. Então, vamos tentar resolver aqui e debatê-la rapidamente, né? Em razão dos indícios de irregularidades cometidas pelo gestor Caio, foi instaurado o processo de fiscalização pela Controladoria Geral da União. Entendendo que seu direito à ampla defesa não estava sendo observado, Caio intentou demanda para obter a invalidação judicial do processo administrativo, requerendo, a título de tutela provisória, a sua suspensão. Ou seja, Caio estava sendo processado pela CGU, que é um órgão administrativo, e compreendeu que não estava tendo o direito ao contraditório e ampla defesa, que é um princípio processual constitucional. Continuemos. Tomando contato com a petição inicial, o juiz reputou presentes os requisitos legais para a concessão de liminar e determinando a suspensão do processo administrativo. Então, o juiz entendeu que realmente havia indícios, logo na petição inicial, né, indício de que Caio não estava tendo o seu direito de ampla defesa e contraditório atendidos. Vindo a tomar conhecimento do fato, Tício, outro gestor, cuja atuação também estava sendo fiscalizada pela Controladoria Geral da União, em processo administrativo distinto, ou seja, outro processo, entendendo que seu direito à ampla defesa também havia sido violado, pleiteou o ingresso no polo ativo no feito em que Caio figurava como demandante. Ou seja, Caio tinha entrado no processo e Tício quis entrar no polo ativo ao lado de Caio, certo? Como demandante. E pediu a extensão dos efeitos da decisão do juiz, que tinha sido favorável a Caio, para ele também, para Tício. Vamos compreender bem o enunciado. Observando que o mesmo vício no processo administrativo respectivo parecia configurado, o juiz da causa, após escolher a manifestação de Caio a respeito do tema, admitiu o ingresso de Tício no feito, estendendo-lhe os efeitos da liminar e determinando a citação da parte ré. Pode-se afirmar que a decisão do juiz judicial está. Veja, o juiz fez o seguinte, o juiz entendeu que era razoável que Tício ingressasse no polo ativo e o juiz deferiu, em tese, pelo que o enunciado diz, o ingresso de Tício nessa lide, junto com Caio, e estendeu os efeitos da decisão que tinha sido favorável para Caio a Tício. Percebam, meus amigos, que quando isso acontece, de acordo com o enunciado da questão, a gente pode concluir que Tício acabou escolhendo o juiz da sua causa, né? Porque ele já sabia que Caio tinha uma decisão favorável para ele, né? E, nesse sentido,
ao escolher o juiz da causa, que já tinha um entendimento favorável à tese que tinha sido externado por Caio, Tício, ao pedir isso em juízo, acabou burlando o processo, o princípio do juiz natural. Porque, como o Tício é outra parte, como o processo de Tício é outro processo administrativo, Tício deveria ter ingressado com o processo judicial dele próprio. Esse processo seria distribuído a um dos juízes competentes previamente definidos, e não necessariamente o mesmo juiz de Caio, e a decisão poderia ser favorável ou não a Tício, pois o caso de Tício era único. Ao tentar ingressar no polo ativo, junto com Caio, que já tinha uma decisão favorável, Tício burlou o princípio do juiz natural. E o juiz que concedeu isso cometeu uma decisão incorreta, né? Porque essa decisão dele é incompatível com o princípio do juiz natural, porque as partes não podem escolher o juiz que vai julgar as suas causas. Essa é uma das facetas, é uma das faces do princípio do juiz natural. Certo? Então, a resposta certa aqui seria a letra A. Bom? E vamos partir aqui para mais uma questão. Também da banca FGV, que vai gerenciar, aparentemente, o processo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Segundo o vigente Código do Processo Civil, o juiz proferirá as sentenças no prazo de 30 dias, bem como poderá, nas causas que dispensem a fase instrutória e, independentemente da citação do réu, julgar liminarmente improcedente o pedido, se verificar desde logo a ocorrência da prescrição ou da decadência. Ou seja, a banca está trazendo para vocês informações que são verdadeiras. Já está afirmando que é assim. Então, mesmo que vocês não saibam ainda alguns termos que nós trouxemos aqui, pois não deu tempo de chegarmos até lá, como citação, julgar liminarmente, né? Fase instrutória são termos que vocês ainda não estão muito familiarizados, a gente consegue perceber que esse enunciado quer dar ênfase à celeridade no julgamento, né? Tanto é que ele fala julgar liminarmente, ou seja, julgar logo de início improcedente o pedido, se desde logo verificar a ocorrência da prescrição ou da decadência, ou seja, são causas que já estão tão claras assim que se inicia o processo, que nem caberia mais ao juiz prolongar a solução desse processo. E isso não feriria princípio nenhum, pelo contrário, isso favoreceria uma solução célere do processo, já que as alegações do autor estão claramente prescritas ou decaídas, né? São termos ainda que vocês ainda estão pouco familiarizados. Então, nesse sentido, essa questão número 2 quer apontar para vocês que está sendo privilegiado o princípio da celeridade ou da duração razoável do processo. Ora, para que o juiz vai fazer um iter processual completo se logo de cara ele percebe a prescrição ou a decadência do direito do autor? Certo? Então, nesse sentido aí, o princípio que está sendo privilegiado por essa norma do CPC é o princípio da razoável duração do processo. Ou seja, o juiz não vai ficar prolongando a decisão se ele já pode dar a decisão logo de início quanto a esse pedido. Pois, logo de cara, resta claro, demonstrado, claro e evidente para o juiz que conheceu do processo a situação de prescrição ou decadência, que são causas que permitem o julgamento de mérito pela improcedência. Certo? Então, seria o princípio da razoável duração do processo. Essa seria a melhor resposta para essa questão da banca FGV. E, por último, para finalizarmos a aula de hoje, nós temos aqui outra questão, essa um pouco mais antiga, de 2016, que também trata dos princípios do processo civil. Diz o seguinte: a possibilidade de concessão pelo juiz da causa da tutela antecipatória de mérito, ou seja, tutela antecipatória de mérito é o juiz decidir, já vou apresentar para você um conceito, decidir logo no começo do processo, antecipadamente no processo, o mérito do que está sendo pedido, uma vez que o autor já traz um conjunto de provas e documentos que geram para o juiz uma percepção da verossimilhança, ou seja, da aparência de bom direito. E também, outro requisito para a concessão dessa tutela,
o perigo em conceder o direito logo de cara ao autor, certo? Então, o juiz, o Código de Processo Civil autoriza que o juiz, logo de cara, consiga decidir, antecipar o mérito ao autor, sem ouvir a parte, ou seja, inaudita a outra parte, em razão do requerimento que foi formulado pelo autor na sua petição inicial, desde que esse já esteja com uma instrução que gere no juiz a percepção de que o direito, de fato, está com o autor. Então, isso aí, essa ideia do juiz já decidido e pronto, antecipando a tutela, uma decisão de mérito, antecipando a tutela de mérito, sem ouvir a outra parte, caracteriza um princípio que é o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ou seja, o juiz não pode esperar, o juiz não se pode afastar do Poder Judiciário essa possibilidade de analisar de pronto algumas demandas que já vêm com um arcabouço documental e probatório bastante forte, permitindo, por exemplo, e sobre a qual o rito processual pode acabar arriscando, pode acabar gerando um dano irreparável à parte se não tiver aquela concessão. Imagine, por exemplo, um indivíduo que está no hospital precisando de uma cirurgia, senão ele vai morrer em poucos dias. E aí o indivíduo entra com a ação, o juiz não pode esperar intimar o Estado para que o Estado se defenda com prazos prolongados, conforme a lei processual garante ao Estado, né, garante a Fazenda, que nós vamos dar isso. Então, o juiz já dá uma adesão de méritos, olha, Estado, pague a cirurgia, logo de mérito. Depois a gente vai discutir isso, o processo vai continuar tramitando, depois a gente discute isso. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, o indivíduo realmente está com chance de morrer, ele tem direito à saúde, então conceda a ele esse tratamento, essa cirurgia, porque eu vou logo antecipar o método do pedido. Porque, senão, ele vai morrer. O perigo para ele é irreversível, né? O perigo de dano é irreversível, certo? Então, nesse sentido aí, essa questão aí caracteriza o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Tá bom, meus amigos? Então, por hoje é só. Eu agradeço, peço que assistam, se puderem, compartilhem, divulguem aos seus colegas, esse material é gratuito, estou disponibilizando no canal, para tentar ajudá-los a compreender bem a matéria do processo civil, ser de uma fonte, diria, de auxílio àqueles que pretendem estudar e não têm, muitas vezes, condições de arcar com alguns elevados custos, né, na sua formação. Então, eu posso ajudá-los aqui, principalmente aqueles que não são da área jurídica, certo? Então, fiquem à vontade, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, porque dessa forma vocês vão me ajudar a desenvolver esse trabalho aí ao longo deste ano de 2023. Bom? Agradeço a todos, desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite àqueles que assistirem à noite, e até a próxima.